tá aí. Você que quer ficar muito bom no Brawl, siga essas dicas. Primeiro, não cometa o erro de jogar com esta criatura uma única vez. E eu joguei em um dia e já peguei prestígio nele. Ele é muito fácil de jogar, não jogo com ele. Tava até tentando pegar prestígio 2 aqui, mas desisti. Então o que eu vou recomendar? Primeiro de tudo, você tem que saber uma coisa. No Brawl Stars, os Brawlers, não, além de serem medidos pelas forças, são medidos pela habilidade. Um exemplo, vamos pegar o Colt, que é raro. Ele não tem muito que você... Não tem o que você tem que aprender muito. A ult dele é simples, os ataques. Então, exemplo, ó, vamos usar o Colt aqui de exemplo. Por ser um atirador, de longe ele é muito bom. Mas quando você chega perto dele, você fica um pouco... Assim, fica um pouco mais fácil de você counterar ele. Agora vamos dar o exemplo do Fizz, que já é um pouco diferente. Se você pensar que ele é um sniper, você vai pensar, ele é de boa, de perto, mas você tem que saber uma coisa. Uma vez que o Fizz acerta um adversário, ele ganha essa bolinha que devolve em outro adversário. Então, tipo, se você for cometer o erro de colar em Fizz, ele pode dar 3 tiros e acabar com sua raça rápido. E é sempre melhor ficar longe na movimentação para desviar dos tiros difíceis. Eu mesmo levo essa dica a minha vida inteira e eu já ganhei muitas partidas por causa dessa dica. Segundo, a ult fica mais difícil dos adversários saírem se você dá um suporte. Muita coisa. Eu não lembro muito bem o que a hipercarga faz. É 2 tiros em vez só de 1. Agora vamos dar outro exemplo aqui. A Lume, que é uma destruidora. Não, peraí. Vamos pegar o 8-bit, que também é destruidor, só que ele é um super raro. Ele também não tem um conceito que é muito difícil você entender. É só você jogar o seu controle tipo atrás de uma parede e ficar atirando assim, porque você vai dar mais dano, ó. 918 dentro da área e fora 680. A hipercarga dele faz com que a torreta também atire e dê um suporte a mais. Então, eu recomendo você estar usando 8-bit para pelo menos aprender o básico. Lume também é uma destruidora, só que o conceito dela já é um pouco mais diferente. Bem, ó, eu tô com o acessório certo, que é tipo a ult do LoL. Você joga assim, ó, nessa direção e congela, porque quando o inimigo tentar andar, ele vai, ó, se atrapalhar todinho. E segundo, as bolas dela voltam. Então se você quiser, tipo, ó, então se você quiser, tipo, tirar muito dano, que você tem que fazer, você tem que mirar no adversário e atacar bem rapidão, já voltar. Segundo, a ult dela, eita, não deu pra mostrar aqui, peraí. Vou pegar lá no robôzão, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. A ult dela, além de tirar esse dano, tem 3 ataques que quanto mais longe vai, maior fica. A hipercarga dela também é muito boa e faz o adversário ter menos chance de escapar. A Lume, ela já é uma daquelas que eu gosto muito dela, mas na minha opinião não precisava exagerar nisso daqui. Não dá para escapar de jeito nenhum, você já desiste. Porque você vai tomar sim 2 hits, não tem como. Você escolhe ou tomar 2 hits ou tomar 3. Ah, meu amigo, agora quando você pega a hipercarga aí que a brincadeira acaba. Olha só.
só o tanto de dano que você vai tomar. Mas bem, agora eu vou estar dando outro exemplo. O corvo é um lendário. A mecânica dele é uma mecânica de paciência. Um exemplo: tá com pouca vida, só dá um ataque pelo menos pro oponente e também não recuperar a vida. Segundo, quando o oponente tiver com pouca vida, vai lá, usa o acessório e aí sim vai estar acabando com o oponente. Segundo, a ult dele, se você tiver com pouca vida, usa para escapar, que você ainda vai dar um dano. E galera, uma dica que eu tenho muito, eu que sou meio corvo, uma dica: nunca pule em cima do inimigo. Sempre opte pular um pouco mais do lado. Tipo aqui. Assim, por exemplo. Tem que pular mais ou menos aqui. Entendeu? Pra dar um dano maior. Porque se você pular em cima, tem chance das adagas saírem pra fora e você não dá dano nenhum. Não dá dano nenhum. Então sempre optem botar um pouco mais ao lado. Tem chance disso acontecer, mas tem chance disso não acontecer. Mas quando você já tiver um pouquinho mais acima, isso com certeza vai acontecer muito. Porque os caras já são um pouquinho melhor e eles vão entender das manhas. Então, ó, vou mirar aqui, ó. Não foi o caso dessa vez. Mas os caras que são um pouquinho mais pro, eles têm a movimentação, eles têm os contatos. E segundo, o veneno do corvo, olha. 1, 2, são 3 segundos. Dá 3. Então, toda vez... Peraí, deixa eu carregar meu acessório pra eu mostrar pra vocês. Ó, vou dar aqui, ó. Pronto, ó. 1, 2. Pronto, aí você já usa o acessório de novo pra voltar os 3 segundos. E galera, uma dica também é você não utilizar o clique e mirar os ataques também. Aí você vai ter... Você tem uma qualidade, né? Mas não é bom, porque se tiver vários inimigos, o que você quiser focar, você vai focar em outro. Por exemplo, tem um Lu de super hipercarga e do outro lado tem um Dynamite. Por exemplo, você vai querer focar no Lu, né? Sim, porque ele já tá melhor. De hipercarga, e a hipercarga dele é muito roubada. Já o Dynamite não. Se você usar o clique, você pode acabar focando tanto no Dynamite quanto no Lu. Então, nesse momento, sempre mire os ataques. Segundo, o corvo, antes de falar da hipercarga, o corvo, ele é um brawler que se dá bem nas moitas. Quando o inimigo estiver passando por longe, ó, já vai saindo aqui, ó. 1, 2, 3. Eu esqueci de time. 1, 2, pá. Segundo, a hipercarga do Crow é o seguinte. Vamos fingir que tem uma moita aqui. Se o inimigo estiver passando por perto, você usa a habilidade dele aqui, ó. Você vai tirar muito dano. E tem outra situação que é o seguinte, vai ser assim. Deixa eu pegar a hipercarga aqui de novo. Olha, essa dica aqui vai ser muito valiosa para vocês, principalmente quando você estiver lutando com um brawler que é tanque. Você usa a hipercarga, quando tiver quase no finalzinho, você pula, porque você já vai estar praticamente com ela de novo. Só basta dar 2 ataques e pronto, você já vai ter uma hipercarga nova. Deixa eu dar outro exemplo. Pronto, vou dar um exemplo aqui da Jack. A Jack, ela é um brawler que funciona mais em equipe. Vou dar um exemplo. Você tá na moita, você usa o acessório de correr, ó, já bate neles. O dano dela é até que da hora, né? Só que eu vou dar como nome a dica mais valiosa dela. A ult dela puxa os inimigos. Olha só. Meu primo tá mostrando aí pra vocês verem como é. E é o seguinte, a hiper dela, se eu não me engano, aumenta o alcance, olha aí. Não. Dá um efeito de lentidão. E uma coisa muito boa, quando você tiver muito no futebol, você pega a bola,
use o acessório. E sempre quando for usar a ult, guarde os 3 ataques. Por exemplo, você puxa aqui, ó. Aí você já pode bater muito nele. E não vai ter muito menos chance dele fugir. A não ser que ele seja um Crow que tenha... Como é o nome? Ult. Aí você já não vai tentar puxar ele e lançar os 3 ataques. Você tenta puxar ele e dar um ataque. Pra quando ele fugir, você ter pelo menos 2 ataques pra se defender. Caso ele tente caso venha algum amigo dele que seja tipo Piss. Porque Piss ele vai rushar em você, não tem isso. De ele, eu acho, não tem acho. Ele vai rushar em você. Se ele for muito bom, ele vai rushar. Já se ele for um pouquinho ruim, ele já não vai rushar, ele vai tentar sempre só ficar longe. E se bom mesmo, realmente de vez em quando vai ficar pra longe. Mas toda vez que ele tiver uma oportunidade muito boa, ele vai rushar. E gente, por favor, nunca usem o acessório de reconstruir parede. Por favor. Só se tiver um Dynamite no seu time e você for fazer salinha com um Dynamite. Mas por favor, não usem. Agora, vou estar pegando a ult aqui também. Peraí. Pra mostrar uma coisa pra vocês. Como eu disse, ela é um brawler que funciona em equipe. Vamos fingir que tem um Crow comigo. E nós dois estamos na moita. Eu vou lá, puxo o inimigo. E além de eu estar dando os 3 ataques, o Crow também vai estar atacando. Então mesmo se for um Frank, vai tomar muito dano. Não tem essa de ter suporte. E uma dica valiosa do Crow é que vocês sempre lançam um ataque para cortar com o do inimigo. Além das adagas darem veneno, ela não reduz a cura. Isso foi um nerf que ele levou, né? Mas ele ainda continua muito forte, principalmente por carga. E quando eu consegui, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o máximo de troféus com ele, enquanto ele ainda não estava na fada. Agora vamos dar uma olhada na Bia. A Bia é o seguinte, você já tem que ter um pouco mais de habilidade. Então eu recomendo você jogar com ela quando você já estiver jogando melhor do que ele. Quando você estiver jogando bonzinho de... Eu vou dar um exemplo de um brawler pra você ir começando, o Colt. Quando você já vê que você tá bom de Colt, ou Crow, ou por exemplo, deixa eu dar um 8-bit, pronto. Esses 3 brawlers que eu mencionei, quando você tiver um pouco melhor neles, aí você pra Piper. Não, melhor, a Cola, que é um dos melhores exemplos pra você começar a jogar bom de Bia, esses tiros precisos. Primeiro de tudo, vocês têm que saber que a Bia ela tem um alcance muito bom. Então, ó. E sempre depois de um ataque, ela vai ficar carregada. E usem sempre o código de estrela de quando ela está com essa barrinha de ataque amarelo. Ela tem um escudo. E esse ataque dá mais dano. Esse ataque, ó, vai dar... Ó, o primeiro ataque dá... dá 1.600, já o outro já dá 4.400. E a Bia não é um brawler tipo... que você vai ficar, tipo... Você não vai estar usando o Auto Fire toda hora, tipo Colt. Ó, você não vai estar assim. Porque você tem que ter o escudo também. E como é o nome? Por exemplo, ó. O adversário tá ali, pronto. Eu vejo aqui, se eu tiver de longe, ele vai desviar. Tem chance dele desviar? Tem, mas também tem chance dele desviar. Então, ó, você tem esse aqui, ó. Vê pro lado que ele tá indo, tá indo pro outro, tá também. E essa dica que Abraão deu aí, por exemplo, se você quiser usar o Fire, pode usar. Mas, por favor, use o autoclique. Você usa... Quando você estiver mais ou menos relativamente perto dele. Quando você... Não, usa o autoclique, aí você deixa um tempo pra você ficar com o escudo. Porque você vai ter Você vai tomar menos dano e a Bria é uma brawler que na maioria das vezes é frágil. E sempre use esse acessório de rodopiar. O outro é bom, mas só em raras ocasiões. Depois eu vou estar explicando esse acessório já, mas antes eu vou estar falando da ult da Bee, que é o seguinte, que deixa os inimigos lentos, e isso é uma vantagem, ó. Pronto, já tô com o tá carregado aqui, e vamos fingir que eu tô na moita. Pronto, tá ali, ó. Tá. E como ele já vai estar lento, ele vai ser difícil de escapar. E outra, quando um brawler estiver com pouca vida, entra dentro dele e usa o acessório. Aí sim você começa a usar o Auto Fire, porque ele já vai estar com pouca vida, não vai ter muito
ele se defender. A hipercarga só lança, como é o nome? Mais abelhas, mais ainda assim é boa. Assim, a hipercarga dela não é das que eu mais recomendo, porque tipo... E ela só vai funcionar em que? Em um nocaute. Não que eu esteja dizendo que ela é ruim em nocaute, mas a Bee, eu vou estar falando aqui que, sinceramente, na minha opinião, eu prefiro ela quando ela não tá em grupo. Eu que já tentei jogar com ela e vai ser a próxima Brawler que eu vou bater prestígio. Eu não vou, como é o nome? Me focar muito no nocaute. Eu vou ir mais. Sim, e agora que eu lembrei, esse acessório atravessa a parede e ele vai aumentando de tamanho. No nocaute ela é boa com esse acessório, sim, mas no combate solo o mapa já vai ser muito mais aberto e você já vai ter mais oportunidades com ela. Quer falar alguma coisa sobre ela? Já a hipercarga, eu vou estar pegando ela para demonstrar para você. Só um segundo. Pegamos. Vamos utilizar aqui no robozão. É igual eu falei, a hipercarga vai ser muito mais abelha. Não é hipercarga boa, mas também não é inútil. Mais uma coisa que a Supercell poderia estar possibilitando é o stunzinho. Porque como já dá lentidão, tipo a série do Buu, quando o inimigo já tá com lentidão, paralisa. E essa hipercarga poderia botar isso aí. Ou então fazer o seguinte, ó. Eu não sei se é ilusão minha, mas eu tenho quase certeza que alguma vez a ult da Bia já foi circular. Eu não sei se eu tô ficando doido. Mas na minha opinião, a hipercarga da Bia, em vez de tipo só deixar circular, que seria realmente muito roubado, poderia deixar tipo o alcance da ult da Shelly. Que isso é um alcance muito melhor. Tipo, só abrir mais um pouquinho. Como é o nome? Como é o nome? O alcance já tá bom. Só aumentar assim um pouquinho mais a largura e tirar assim, esse negócio de colocar mais abelha. Aí sim eu ia usar a hipercarga pra valer. Vamos estar dando um exemplo. Pronto. Meu primo aqui mencionou o Squeak aqui. E eu acho que ele realmente seria um Brawler bom para demonstrar. Primeiro, o Squeak, se você jogar uma bomba pra lá, além de dar dano atrás da parede, vai dar dano no chão. E outra, tem como grudar o tiro dele nos inimigos. Isso você provavelmente já vai saber, porque não tem pessoa nenhuma que... Aí é o seguinte, o Squeak é um Brawler que ele funciona como funciona, mas eu recomendo mais você não estar jogando. E ele é muito bom no zona estratégica, porque se você focar só no ataque, assim, nesse ataque... Um exemplo, peraí, vou dar exemplo desse acessório aqui. Ele vai muito mais longe. E igual o Ismael disse, vamos fingir que esse ciclo aqui é o zona estratégica. Posso estar aqui, espalhando aqui, e o oponente não vai querer ir pra cima das bombas do Tique, ele vai tentar ficar um pouquinho mais afastado. E é nesse momento que entra a ult que eu vou estar explicando. Mas uma dica também, envolvendo a ult, vou demonstrar aqui. Por exemplo, você tá aqui, aí você vai lá, usa isso aqui, aí estourou, usa a hipercarga. Pronto. Resumindo, a ult é o seguinte, você tem que saber o momento certo. Ela não é tipo o Colt e a Shelly que é só você grudar no inimigo. O que é que você vai fazer? Tacou assim, pronto. O inimigo já vai começar a avançar. E é nesse momento que você vai usar ele. Quando ele tiver... Você nem precisa ver se ele tá avançando ou não, porque ele provavelmente vai estar, porque ele já desviou das bombas. Taca pelo menos uma bolinha vai grudar nele. Aí você avança e começa a atacar ele com tudo. Segundo isso, o Squeak ele também funciona muito nas moitas. É o seguinte, bora fingir que tem um Brawler passando. Gruda nele e taca essas bombas. As 3 bombas vão estar dando muito dano. Depois dessas 3 bombas, mesmo se ele morrer, só recua. Fica recuando e espera seus aliados vir, porque o Squeak também é um dos que funciona mais que time. Mas já, diferente do Corvo,
A ult dele é parecida com a do Corvo, só que não tem a mesma mecânica. Aí, sim, e é o seguinte, a hipercarga dele pode funcionar igual a ult normal, só que eu prefiro fazer o quê? Dependendo do mapa que você tá. Se for zona estratégica, use igual a ult que eu ensinei. Agora, se for um knockout, o que é que você faz? Usa hiper. Quando ela estiver quase acabando, ó, não joga em cima, joga só perto pra dar muito mais dano. E como o stick, ó, ele é um pouquinho chato de pegar a hipercarga, você já vai ter um pouquinho mais. E outra, nunca joga, como é o nome? Assim, a ult do Squeak dos lados. Sempre joga em cima. Isso, essa é a dica que eu tava dando. Porque aí, as gominhas vão ficar. Ela essa ult é praticamente a do Corvo, só que com dicas diferentes. A hipercarga do Corvo, em vez de você tá pulando em cima, você vai colocar só dos lados. E já a ult, né, sem a hipercarga, também é o contrário do Corvo. Você tem que jogar em cima. Meu irmão tá querendo dar uma dica aqui, bora ver aqui. Sim, ó, eu já tenho um prestígio no Squeak, então eu sei dele. Então, por favor, essa daqui é clássica. Quem cometeu esse erro aí é muito, tipo assim, não sabe muito do jogo. Pô, pra que você ativar hipercarga sendo que você tá sem ult? Não vai alterar nada no seu ataque, só vai alterar a ult. Mas pior que eu já vi muita gente fazendo isso. Mas isso daí é uma coisa que não atrapalha em todos os brawlers. Porque se eu não me engano, o Colt, mesmo se você não tiver com a ult, você dá uns tirinhos com a hipercarga também. Uns tiros com as ataques comuns. E dá pra você usar isso em momentos difíceis. Agora eu vou estar usando um exemplo da Nita. Sim, e essa é a parte 1. Se vocês quiserem que eu traga mais dicas, comenta. Nita vai ser o último brawler que eu vou estar dando um exemplo. Bora lá. A Nita é uma brawler muito forte, consegue se defender, só que o dano dela não é o principal. Ela é bem balanceada, ela tem um pouco de vida, não é muito e nem pouco. A mesma coisa com dano, não é muito nem pouco. E assim, mas bem, agora eu vou dar o exemplo, como jogar com ela assim, normal, sem ult e sem hipercarga. Sempre se esconde nas moitas. Quando o inimigo estiver passando, você faz sempre essa curva. Você não vai assim, ó, reto e nem assim pra cima. Ou então pra aqui, ou então volta. Porque a Nita, em vez de você estar usando o auto-fire, você vai meio que fazer, ó. Se você vai dar um ataque assim, quando você estiver aqui, você dá outro assim. E outro assim, no meio dessa curvinha. Você pode estar vendo que muita gente faz isso com a Nita. E é porque deixa muito mais fácil jogar com ela. Porque se você for seguindo reto assim, ó, tá de boa de atacar assim, só que você vai perder muita distância com ela. E a Nita é um brawler que você tem que se manter colado. Então, vai andando assim, normal. É normal não, né? Andando fazendo essas curvas. Agora, vou colocar o Bruce, que é o principal dela. Inclusive tem esse acessório que o Bruce deixa os brawlers paralisados, que é o que eu vou estar recomendando você usar. Enquanto o Bruce estiver atacando, dá suporte pra ele. E vamos dizer que ele é mais importante do que você, porque ele é. Então, enquanto o Bruce estiver atacando, você vai dando suporte. Se alguém for tentar atacar o Bruce, entra na frente dos ataques. E quando você tiver com pouca vida, recua para trás dele e fica atacando. Agora aí, e deixa o Bruce com muito mais ataque e muito mais vida. E também faz com que os ataques na Nita vão muito maior e tira um pouquinho mais de dano. Você vai fazer a mesma coisa. Se alguém for atacar o Bruce, entra na frente dos ataques. E quando você tiver com pouca vida, vai para trás dele e deixa ele cantando os ataques. E uma coisa, muita gente diz que esse acessório de stun da Nita é ruim. Mas não, ele não é ruim. O problema é que muita gente não sabe o timing de usar. Por exemplo, um youtuber muito famoso é o Gaeb. Ele falou que esse acessório não presta. Mas eu discordo. Por quê? Eu também. Eu discordo por quê? Se você tem o timing certo, você vai conseguir fazer um estrago com ele. Eu mesmo, em modo de subir troféu, eu tava subindo troféu com a Nita,
E esse acessório foi excepcionalmente bom. Um exemplo, ó. Eita, peraí, deixa eu tentar pegar os dois. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó, pronto. Ó, tem gente que joga isso aqui e já usa o acessório. Não é assim, gente, que funciona. Só se tiver um inimigo, né? É, se você joga... E outra. Tenta jogar o Bruce em cima dos inimigos. Ah, mas é uma Shelly de hipercarga. Se você tiver com esse acessório, cadê a Shelly de hipercarga? Só vai dar tempo dela ativar a hipercarga, ó. Você jogou? Tá vendo? Sim, e essa dica que eu vou usar. Quando você já tiver com o urso assim, ó, e o acessório carregar, você joga o outro urso e usa o acessório. Mas bora fingir que esse urso não tá aí. Ó, joga em cima da Shelly de hipercarga. Pronto. Só dá tempo dela ativar a hipercarga. Só dá tempo dela ativar a hipercarga. E se ela conseguir atirar com a ult, ela vai estar stunada e vai dar tempo de você atacar. Mas bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal para receber... Não, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os novos que eu vou estar postando. Então, falou, e fui!